Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz a você que está no YouTube agora. Graça e paz a você no Facebook. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, por essa semana, por esse mês, por esse ano, pela nossa vida. E daqui a alguns instantes, a terceira e última parte do tema, como será a ressurreição? Daqui a pouco, tá? Daqui a alguns minutos, mas antes vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por tudo e por todas as coisas, até por coisas que nós não entendemos, mas cremos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. A tua graça em nós e sobre nós é o que nos move a estarmos juntos, unidos, congregados, recebendo a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Manifesta a tua glória nesta noite, revelando a tua palavra a tantos quantos vão ouvir e assistir ao vivo e depois pelo YouTube, pelo nosso site. Manifesta a tua revelação, o teu entendimento espiritual, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, seja revelada à tua igreja, aos teus filhos, aos teus servos, às tuas ovelhas, ao teu povo, eleito e predestinado para a tua glória, desde antes da fundação do mundo. Manifesta o teu poder, revelando a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia, e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Nós te agradecemos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te reconhecemos em nossas vidas, te reconhecemos na igreja como cabeça da igreja. Cremos que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Não há outra rocha, não há outro Deus além de ti. Tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E pertence a ti todo domínio e poder nos céus e na terra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja revelada, que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, cause o efeito predestinado do perfeito entendimento que só o Senhor pode dar. Manifesta a tua glória em nossas vidas, na tua igreja. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Rei Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar aqui, vocês em Santo André. E graça e paz mais uma vez a você no Facebook, no YouTube e no nosso site graçaeapostolado.com. Olha, você pode ouvir também a nossa rádio. Temos uma rádio online, 24 horas online. www.radiomgaonline.com, tá? Veja o link aí, ó, www.radiomgaonline.com. 24 horas graça, 24 horas apostolado, tá bom? Ouça a Rádio MGA, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que alcance outras ovelhas também. Ou acesse também o nosso site www.graçaeapostolado.com. O maior e mais completo site de estudos em graça é o site do MGA. Isso é um fato, não é um orgulho, não é uma soberba, não é uma presunção, é um fato. É o maior e mais completo site de estudo em graça do MGA. www.graçaeapostolado.com. Tá bom? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. No YouTube procura lá Ministério Graça e Apostolado, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, compartilhe as mensagens para que o Evangelho da Graça se espalhe em todo o Brasil e toda a terra. Quando você compartilha, você está me ajudando a pregar também a graça de Deus, entendeu? Você compartilha, você se inscreve, nós estamos trabalhando junto, o objetivo é espalhar, divulgar, pregar e ensinar
a graça de Deus em Cristo. Amém? Hoje é a terceira e última parte do tema Como será a ressurreição? Terceira e última parte é a conclusão. Como será a ressurreição? Só um breve resumo. A ressurreição, ela está ligada ou interligada com a vinda do Senhor, tá? Existe uma ordem escatológica, tá? Você pode marcar no seu caderno aí esses 3 sinais, tá? Primeiro, a vinda do Senhor. Segundo, os mortos vão ressuscitar, né? Vão ressurgir. E terceiro, o arrebatamento dos que estiverem vivos, tá bom? Essa é a ordem escatológica que Paulo deixou claro em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. A vinda do Senhor, os mortos vão ressuscitar e o arrebatamento dos que estiverem vivos. Esses 3 sinais nós aguardamos, conforme está escrito na palavra de Deus. Amém? Terceira e última parte hoje, como será a ressurreição? Continuando de 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia, por favor. Hoje o assunto será muito maravilhoso mais uma vez. E já orei para que te seja revelado. Amém? Quem pode falar amém? Diga pela fé, eu recebo revelação da palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 15, versículo 45, foi aonde eu parei na segunda parte. 1 Coríntios 15, verso 45. Paulo estava explicando, porque no verso 35, teve um irmão lá que perguntou para Paulo, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Eu já expliquei isso na segunda parte, então não vou falar de novo que eu já expliquei, está gravado, só você assistir no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Mas no verso 35 teve um irmão que perguntou para Paulo, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Então no verso 36 em diante, Paulo explica como ressurgirão e com qual corpo virão. Continuando o verso 45, Coríntios 15, 45, Paulo diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Interessante que Paulo disse, está escrito. Está escrito aonde? Se você quiser anotar do lado da sua Bíblia aí, a referência bíblica é Gênesis 2, verso 7, tá? Do lado do verso 45, se você quiser anotar bem pequenininho aí, ó, Gênesis 2, 7. Porque Paulo disse, está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Interessante que aqui no verso 45, tem o Logos e a Rema, a palavra revelada. O Logos é a letra, né? E onde é que está o Logos? Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Isso é Logos, porque ele disse está escrito. Está escrito aonde? Em Gênesis 2, 7. Então é Logos, é letra. Agora, a Rema, a revelação, foi quando Paulo disse, o último Adão, espírito vivificante. Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Isso é uma revelação que Paulo recebeu e deixou registrado. Entendeu, abençoado? A primeira parte está escrita em Gênesis 2,7. Criou o Senhor Deus, ou formou, Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2,7. Então isso está escrito, é Logos. A segunda parte do verso 45 não é Logos, é Rema. Era uma revelação que Paulo tinha recebido. O último Adão, espírito vivificante. Interessante que Paulo comparou, ou fez uma comparação, ou uma analogia, como você quiser, de Adão e Cristo. Ele fez uma analogia. Ele falou assim, ó, o primeiro homem, Adão. Aí ele falou assim, o último Adão. Ué, mas como assim o último Adão? Quando nós estávamos debaixo da lei, nas igrejas evangélicas, nós nunca tínhamos ouvido que Cristo era o último Adão. O senhor sabia disso aí? Eu sou filho de pastor, eu nunca vi falar isso aí. Cristo, o último Adão? Mas como assim? Mas Cristo não é Cristo e Adão não é Adão? Não. E por que Paulo fez essa analogia? Por causa dos 2 mistérios da Bíblia. Qual é os 2 mistérios da Bíblia? Levante um dedo assim, ó. Diga, Deus se revestiu em carne.
Na pessoa de Jesus. O outro dedo. O diabo também se revestiu em carne, né? Na pessoa de Adão. Então diga, esses são os dois mistérios da Bíblia. Agora, interessante que você não pode nunca, em hipótese alguma, quando se fala diabo, você não pode pensar em chifre, em rabinho, em tridente. Porque esse é um diabo mitológico, criado na mente humana. Tá claro? Esse negócio de chifrinho, de rabinho, de tridente, de vermelho, isso aí é o diabo do Iron Maiden. Que fizeram no LP, The Number of the Beast, do Iron Maiden. Esse é um diabo criado pelo homem. E não tem nada a ver com o diabo da Bíblia. Tá claro ou não tá claro? Porque o diabo da Bíblia não tem chifre, não tem rabo, não tem tridente, não tem esses negócios. Isso é um diabo criado pela mente. Você pode ver que você passa numa casa de artigos religiosos, casa de umbanda, né? Você vai ver lá um capetinha lá. Oh, aquele lá é o diabo. Você vê uma estátua, né? Cabeçudinho, com chifrinho e vermelhinho. Isso aí é criação da mente humana. Aquele que fez aquele diabinho também fez a Mônica, fez o Cebolinha, fez o Cascão. É criação da mente humana. Quem está entendendo? Não tem nada a ver com o diabo da Bíblia. Está claro ou não está claro? Então, olha para o verso 45. Coríntios 15, 45. Quando Paulo fala o primeiro homem Adão, é o primeiro homem Adão. Gênesis 2, 7. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão? Cristo ou o próprio Deus. Verso 46. Coríntios 15, 46. Aí Paulo vem explicar. Explicar o quê? O mistério que lhe foi revelado, porque ninguém sabia. Ele foi o primeiro e o único na Bíblia a falar sobre isso. Você sabia disso? Deus é bom. Muitos falaram que Deus é bom. Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Ezequiel, Daniel. Incontáveis. Deus é bom. Muitos falaram isso. Deus é o Senhor. Muitos falaram isso. Ele é o único, o primeiro e o último. Muitos falaram isso. Ele é o Todo-Poderoso. Muitos falaram isso. Ele é Senhor, Ele é soberano. Muitos falaram isso. Mas esse assunto aqui, Paulo foi o primeiro e o único a falar. Na Bíblia, é igual falar assim, ó, 2 Coríntios 5,18, quando Paulo disse, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nunca ninguém tinha falado isso e nem sabia disso. Isso era uma revelação inefável. Olha o tamanho da Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você quer mais homem de Deus que Davi, que Salomão, que Moisés, que Samuel, que Isaías? Homem de Deus, Elias, mas nem morreram, nem sonharam. Nunca, aliás, eles estavam antes de Cristo. Mas mesmo João, Pedro, Tiago, estava depois de Cristo e não sabia. Para mim, a maior revelação da Bíblia é essa. É 2 Coríntios 5,18. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Para mim, isso é pessoal, tá? Cada um tem a sua. Para mim, com 50 e poucas Bíblias, para mim, a maior revelação da Bíblia é 2 Coríntios 5,18. Deus, que Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra, blá, blá, blá. Esse Deus aí, o Criador. Ah, sei, o que tem ele? Ele estava em Cristo. Como assim? Jesus não morreu na cruz? Paulo disse, ó, Deus que criou os céus e a terra estava nele. Fazendo o quê? 2 Coríntios 5,18. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Caramba, eu nunca pensei nisso, hein? Ô Paulo, como é que você sabe disso? Meu? Como é que você ficou sabendo disso aí? Aí ele falou, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Tá claro? Aí ele falou, por isso que eu sei. Porque ele tinha sido arrebatado. Então ele foi no paraíso e o Senhor falou para ele, ô Paulo, vem aqui. Olha, quando eu estava na cruz, eu estava reconciliando comigo mesmo. Paulo, 2 Coríntios 5,18. Ô Paulo, olha Paulo, por isso que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Peraí. Romanos 8, versículo 1. E foi assim que ele escreveu as revelações. Amém, pessoal? Foi assim que ele escreveu o apostolado. Bom, agora Paulo começa a explicar. 1 Coríntios 15. Ele já falou no 45
que o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Agora ele começa a explicar o mistério que lhe foi revelado. Diga comigo, Paulo começa a explicar o mistério que lhe foi revelado. Diga que ninguém sabia. Aí ele começa a explicar, olha o verso 46. Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual. Para aí. Presta atenção, hein? Olha o 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O que Paulo está falando? Para você estar claro, eu preciso usar hermenêutica, interpretar. Para mim está claríssimo. Mas é claro que vou ter que interpretar, né? Que talvez nem todos vejam como eu vejo. Não só aqui na igreja, estamos aí para o mundo inteiro, na internet, no YouTube e no Facebook. Talvez nem todos tenham olhos iluminados como eu tenho. Enxerga o que eu enxergo. Então eu vou explicar. Hermenêutica quer dizer interpretação. Eu vou interpretar o que Paulo está dizendo. Coloca o dedo no verso 46. Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual. Em cima do espiritual, escreva pequenininho aí, ó, Cristo. Tá? Quando ele fala não é primeiro o espiritual, ele está querendo dizer, ó, Cristo não veio antes. Ele não veio primeiro que Adão. Quem é que veio primeiro? Adão. Por isso que ele disse no 46. Não é primeiro o espiritual, senão o animal. Alô, se Cristo é o espiritual, o animal é quem? Adão. Está claro ou não está claro? Verso 45, Adão. Continua o 46. E depois o espiritual. Oh, tá, agora ficou claro, né, abençoado? Ou seja, diga comigo, Adão veio antes de Cristo. Diga, é isso que Paulo está falando. Ficou claro? Só que ele falou profeticamente. Diga comigo, a Bíblia tem uma linguagem profética. Diga isso. Então Paulo está falando de um modo profético. Ó. Não é primeiro o espiritual, senão o animal. Traduzindo, mas não veio primeiro o Cristo. Primeiro veio Adão. É isso que ele está falando. E quem é que não sabe que Adão é antes de Cristo? Todo mundo sabe. Mas ele está usando uma linguagem profética. Ele chama Adão de animal. E ele chama Cristo de espiritual. 46. Primeiro o animal e depois o espiritual. Para aí. Isso aqui é um mistério da soberania de Deus. Por quê? Quem que é maior? Adão ou Cristo? Cristo. Mas quem veio primeiro? Adão. Adão era quem? O diabo revestido em carne. E Cristo era quem? Deus revestido em carne. E quem que é antes de tudo e de todos? Deus. Mas quem veio primeiro? O diabo ou o Adão. Depende de como que você está olhando, tá? Se você estiver olhando para os dois mistérios da Bíblia, que foi revelado a quem? A Paulo, porque ninguém sabia disso. Alô? Na Bíblia, ninguém sabia disso. Os profetas morreram sem saber. Eles nem suspeitavam, nem imaginavam. E tem mais. Não só eles. Nós, quando estávamos na lei, no sistema, também não sabia. É ou não é verdade? Quem é que não sabia dos dois mistérios da Bíblia? Pô, meu pai era pastor, morreu sem saber que Adão era o diabo revestido em carne. Meu pai morreu sem saber isso. Eu tenho irmãos pastores, 2 irmãos pastores. Eles nem sonham. A mente deles está longe, é muito, muito abaixo no entendimento. Eu tenho parentes pastor, tenho familiares, eles nem imaginam, porque isso aí é uma revelação. Revelação do quê? Dos dois mistérios da Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia, ó. Olha, quantos incontáveis versículos. Nessa Bíblia existe um mistério que foi revelado a Paulo, chegou até nós, porque estamos debaixo do apostolado, senão não ia chegar nunca. Por isso que os evangélicos não sabem. Por que eles não sabem o que Paulo sabia? Por que eles não entendem o que Paulo entendia? Porque eles não estão debaixo do apostolado. Quando você se submete ao apostolado, você passa a entender o que Paulo entendia, a pensar como Paulo pensava. Ficou claro? Então existe um mistério. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Católico, cristão, crente, evangélico. Todo mundo tem uma Bíblia. Existe quantos que já morreram sem saber disso?
E quantos vão morrer sem saber, como vocês não sabiam. Agora, por estar debaixo do apostolado, te foi revelado. O mistério da Bíblia. Qual o mistério? Que Deus, ou que assim como Deus se revestiu em carne, também o diabo. Ficou claro? Isso não é para assustar ninguém, abençoado. Não é para você falar, não, isso aí é para você falar, nossa, pastor, eu nunca imaginei isso. Não é que é verdade mesmo? Caramba, Deus se revestiu em Jesus. Nossa, Hebreus 2,14, ele participou das mesmas coisas de carne e sangue. Lembra de Hebreus 2,14? Visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou da mesma coisa. Ele quem? Deus. Participou do quê? De carne e sangue. Pô, por mais burro que eu fosse, quem é que participou de carne e sangue? Jesus, que nasceu do ventre de Maria. Tá certo? Gerado pelo Espírito Santo. Então, quem é esse Jesus aí? Esse é Deus. Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Uau, que revelação tremenda. Mas o Adão também. Do jeito que tem o mistério da piedade, existe o mistério da iniquidade. Deus se revestiu em carne em Jesus, o diabo se revestiu em carne em Adão. E tudo isso provém de Deus. Isso é plano e propósito de Deus. Alô? Que nos foi revelado. Que nos foi revelado. Então, Coríntios 15, 46, para mudar de assunto, não é primeiro o espiritual, senão o animal. Em hipótese alguma, Paulo está dizendo ou dá a entender que o animal é maior que o espiritual. Amém, pessoal? Não é claro que não é isso. Ele só está dizendo um fato verídico. Que o animal veio primeiro que o espiritual. Não é? Tanto é verdade que Gênesis 2,7 fala de Adão. E Mateus capítulo 1, olha quanto tempo depois, que fala do nascimento de Jesus. Então Paulo está certo mesmo. Diga, primeiro o animal, depois o espiritual. Isso em termos carnais. Está claro aí? Em termos carnais, Adão veio antes de Cristo. Hã? Não tem mistério nenhum você entender isso. 47. Aí Paulo continua explicando, Coríntios 15, 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. Paulo continua fazendo uma analogia entre Adão e Cristo. O primeiro homem, sendo da terra. Ô pastor, mas você não falou que o Adão é o diabo revestido em carne? Sim, mas a carne está no céu ou está na terra? Está na terra. Então Paulo está vendo Adão como terreno, carnal. Então, Coríntios 15, 47. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? 45? Adão. 47. O primeiro homem sendo da terra é terreno. O segundo homem é da onde? Do céu. Porque o 46 diz que ele é espiritual. Está claro? 48. Qual o terreno? Aí Paulo continua fazendo uma analogia, uma comparação. Por quê? Porque a verdade é o quê? Paralela. A verdade de Deus, ela caminha paralela. Você lê a Bíblia e vê a sua vida no dia a dia. Você vê que Deus é poderoso com Moisés, com Davi, com Salomão. Então, de um modo paralelo, Ele é poderoso com você, conosco, com nós. Porque Ele é o mesmo. A Bíblia caminha de um modo paralelo. Na terra tem ruas, no céu tem ruas. Na terra de asfalto, no céu de ouro e cristal. Na terra tem árvores, no céu também tem árvore. Na terra tem praça, no céu uma praça de ouro puro. Porque toda verdade ela é o quê? Está claro esse assunto? Para você entender como é lá. Para você entender como ela é lá, como é lá, ele fala daqui. Se ele falasse direto de lá, você... Então ele fala, olha, as ruas... Ah, eu estou numa rua aqui. Só que é de ouro e cristal e aqui é de asfalto. Aí você entende. É uma rua igualzinha. Só que em vez de ser de asfalto, é de ouro e cristal. Está claro? Coríntios 15, 48. Qual o terreno, que é o Adão, tais são também os terrenos. O que Paulo está dizendo? Do jeito que Adão era carnal, nós também somos carnais. É isso que ele está dizendo. 48. E qual o celestial, tais também os celestiais. O que ele está dizendo? Assim como Cristo é do céu celestial, nós também somos do céu celestiais. Ele é espírito, nós temos espírito também. O que Paulo está fazendo é só uma analogia, para você entender. 49, ele continua com a analogia. Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno. Olhem para mim. Adão era assim, ó. Eu não sei se ele era bonito igual eu, né? Mas Adão era assim. Quantas orelhas que eu tenho?
Então Adão não tinha 4, né? Se eu tenho 2 orelhas, ele tinha 2 também. Ó. Por quê? Olha o verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno. Quantas pernas que eu tenho, abençoado? Quantas? 2, né? Então Adão não era uma centopeia, que tinha 89 pernas. Adão tinha 2. Quantos braços eu tenho? 2. O Adão também. O que Paulo está mostrando no 49? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diga, Abba, Pai. Uma comparação que ele está fazendo. Coríntios 15, 50. Agora Paulo começa a entrar num outro assunto. Coríntios 15, 50. E agora, irmãos, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que ele está dizendo de carne e sangue? Porque Hebreus 2,14, corre lá em Hebreus 2,14 e deixa o Coríntios 15 aberto. Não fecha o Coríntios 15, hein? Que é o meu texto central, é esse. Hebreus 2,14, olha lá. Ó. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Está falando de Deus. Então, se os filhos de quem? De Deus participam de carne e sangue, ele também, ele quem? Deus, participou das mesmas coisas. E quando que ele participou das mesmas coisas? Mateus 1, verso 18 em diante. Quando ele nasceu. Ou seja, quando se revestiu em carne. João 4, 24. Deus é espírito, mas se revestiu em carne. Isso é um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque os judeus não sabiam disso e nem acreditavam nisso. Em João 8, Jesus disse uma vez assim, antes de Abraão eu sou. Lembra? Bicho, os caras ficaram doidos. O quê? Tu não tens nem 50 anos, como que dizes que é antes de Abraão? Porque estava olhando para Jesus segundo a carne. Aí, como é que a carne de 30 vai ser antes de Abraão? Aí não tem como mesmo. Mas o espírito é antes de Abraão. Está claro ou não está claro? Teve uma vez lá que Jesus falou assim, antes de Abraão eu sou. Eles ficaram bravos, ficaram nervosos. Uma vez em João 3, Jesus disse, é preciso nascer, disse para o Nicodemos, é preciso nascer de novo. Aí o velhinho falou assim, ué, eu imagino o velhinho assim, Nicodemos, né? Ué, como que vai nascer? Porventura eu tornarei a voltar no ventre da minha... Ué, o velhinho viajou, né? Não viajou? Um velhinho de 80 anos, ué, eu vou... Aí depois ué, mas eu vou... Ué, mas como que eu vou? Ué, mas eu... Não, mas meu pai já morreu. O velhinho ficou louco. O velhinho pirou. João 3. Jesus falou que tinha que nascer de novo, o velhinho pirou. Deu tilt nele. Bugou. Hoje falam bugou. No meu tempo era tilt. O velhinho pirou. Porque, né, 80 anos, como que nascer de novo como? Se não tem reencarnação. E vai voltar para o ventre da barriga. Jesus falou, não é isso que eu estou falando, abençoado. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Aí que ele pirou mesmo. Nascer da água? Eu nasci da barriga, agora vou nascer da... Aí que ele pirou mais ainda, ele ficou mais louco ainda, ele não entendia. Né? Não tinha o Espírito Santo. Bom, Hebreus 2,14 deixa claro que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, Coríntios 15, volta lá, Coríntios 15, 50... O Paulo disse, agora vos digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar, não podem herdar o reino de Deus. 51. 50 ainda. Nem a corrupção herda a incorrupção. O que ele está dizendo? Cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Semente de laranja, laranja. Semente de melancia, melancia. Então ele está dizendo assim, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque no reino de Deus não tem carne nem sangue. O reino de Deus é um reino espiritual, porque Deus é espírito. É o que ele está dizendo, é isso aí. A carne e o sangue não tem como herdar. Como é que a sua carne e o seu sangue vai entrar no céu, no paraíso? Com essa carne, filho de baiano, e esse sangue aqui, porque o meu sangue é um, o seu sangue é outro. Então lá no céu não tem sangue. Lá no céu não tem carne. Essa carne aqui. Porque ele estava falando do corpo. Lembra da pergunta do irmão? No verso 35? Como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Ele está falando sobre isso ainda. Olha, o corpo é assim, e faz um corpo assim, depois planta um corpo assim para vir outro corpo. Então, ele estava explicando. 51. Eis que vos digo um mistério.
Lá vem revelação. Se ele fala que é mistério, então no mínimo ninguém sabia. E esse ninguém é os profetas. Samuel, Isaías, Jeremias, Malaquias. Ninguém sabia. Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, quer que eu fale a verdade? Eu vejo Paulo fazendo assim. Você quer que eu fale a verdade? Olha, na verdade, nem todos dormiremos. Isso aqui é um eufemismo. Já te expliquei que é eufemismo, né? Eufemismo é quando você ameniza o que você vai falar. 3:30 da manhã, liga na sua casa. João, ai, o que foi? O seu filho morreu agora. 3:30 da manhã. Alô, boa noite, João. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, João, você sabe como que é a vida, né? Então, tudo bem. Não, eu vou ter que dar uma notícia para você, mas lembra do João? O João, nessa noite, ele partiu para o Senhor. Não, mas ele está nos braços de Deus, está tudo bem agora com ele está no céu. Isso é eufemismo. Quem entendeu? Então, quando Paulo disse, nem todos dormiremos, dormir para Paulo, ele está usando um eufemismo, ele não quer usar a palavra morrer. Está claro? Porque para alguns o quê? Alguns... Olha, nem todos dormiremos. Dormir é bom, né? Gostoso dormir, né? Não ameniza bastante? Mas morrer, tem gente que tem medo de morrer. Eu conheci uma irmã que tinha medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Meu pai morreu, meu avô morreu. Desde quando o mundo é mundo, muitos já morreram. E eu vou ficar com medo. E mesmo se eu tiver medo, não vai mudar nada. Não vai alterar se tem medo, se não tem. Está claro aí? É irrelevante ter medo de morrer. Perca de tempo. Ai, menina, eu tenho medo de morrer. Eu falo, você tem medo para quê? Esse medo não vai te ajudar em nada, meu. Você é igual, você está lá em cima na montanha-russa, daqui 5 segundos vai descer com tudo. Mas eu estou morrendo de medo. Você está morrendo de medo? Está aqui no carrinho. Você está fazendo o que aqui então? Então por que você veio no carrinho? Não, mas eu estou morrendo de medo. Vai com medo e tudo mesmo. E desce com tudo a montanha-russa. Não é assim? A vida é assim. Não adianta você ter medo. Se tiver que passar, vai ter que passar e acabou. Nós já estamos na montanha-russa. Não devia nem entrar. Mas não é você que manda. Foi ele que te colocou no carrinho. Foi ele que te pôs no carrinho. Coríntios 15, 51. Eu vos digo o mistério, hein? Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Agora, quem são esses todos? Não, esse todos aqui está lá a resposta. Biblicamente falando, a resposta está lá em Tessalonicenses 4. Abre aí, por favor. Deixa o Coríntios 15 aberto. Deixa o Coríntios 15 aberto. Eu acho engraçado que esse todos parece que é bastante, né? Mas diz respeito só a 2 pessoas. Ou 2 tipos de pessoa, né? Quer ver? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Esse todos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num primeiro impacto parece que são incontáveis, e é mesmo. Só que ele está dizendo a respeito de 2 tipos de pessoa. Pode ser incontáveis pessoas, mas está se referindo só a 2 tipos de pessoa. Você quer ver? Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Primeiro tipo de pessoa. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, esse aqui já é o primeiro de todos. Todos seremos transformados. Então, esse aqui já é o primeiro da lista. Diga, os que morreram em Cristo. 17. Depois nós que ficarmos vivos. Acabou. Aqui já está o todos. O todos de Paulo são os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. É verdade que são incontáveis. Verso 16. E os que morreram em Cristo. Quantos são? Desde quando o mundo é mundo, quantos são? São incontáveis. Trilhões, quintilhões. Incontáveis. Então, compara. Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos. Nem todos o quê? Nem todos que estão vivos. Nem todos dormiremos. Mas todos o quê? Tanto que já morreram como os que estão vivos. Seremos transformados. Ficou claro agora? É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com ovelha e bode. Isso aqui esse todos
É os que morreram. Porque Alô, qual que é o tema aqui hoje, hein? Como será o quê? A ressurreição, é disso que ele está falando. O que Paulo está falando é como vai ser a ressurreição. Para que haja a ressurreição, é preciso que seja o quê? Transformado. Letra A, se já morreu em Cristo, para ressurgir, terá que ser o quê? Transformado. Se não morreu e está vivo, para ser arrebatado, tem que ser o quê? Transformado também, porque quem morreu não tem como ressurgir se não for transformado com outro corpo, e quem está vivo não tem como entrar no céu se esse corpo não for transformado. Só quem está entendendo. É isso que ele está falando. Quem entendeu? Lê de novo 51, Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos. Diga, todos quem? Alô, é isso aqui que é apostolado de edificação. Deixa eu explicar aqui em um minuto. Existe dois tipos, tem gente que não sabe disso, é lamentável. Pior se falar que está em graça. Aí é lamentável mesmo. Há dois tipos de apostolado na Bíblia. Ou dois tipos de apóstolos. Eu tenho uma apostila só sobre isso. Dois tipos de apóstolos. O primeiro, apóstolo de fundação. O nome já fala. Ou apóstolo de fundamento. Apóstolo de fundação é o apóstolo que pôs o fundamento. Coríntios 3,10, Paulo diz, eu pus o fundamento. Então Paulo era um apóstolo de fundação. No mesmo versículo 10, Coríntios 3,10, eu pus o fundamento, Paulo diz, e outro edifica. Eu pus o fundamento. Paulo era o quê? Um pedreiro? Não, o que Paulo era? Apóstolo. Então, se ele era um apóstolo e pôs o fundamento, ele é um apóstolo de fundação, ou de fundamento. Está claro? Quando ele diz, e outro edifica, outro o quê? Outro açougueiro? Não, outro apóstolo. Ele está falando de apóstolo. Eu pus o fundamento e outro faz o quê? Edifica. Então há dois tipos de apóstolos. A maioria não sabe disso. E tem gente que fala, nem existe apóstolo. Hein? Você vê como os caras tá mais por fora que saco de cachorro. Os caras não sabem de nada. E tá falando besteira por aí. Porque não sabe de nada. Não está debaixo do apostolado. Não está por fora? Não está para fora? Então há dois tipos de apostolado. Diga comigo, apóstolo de fundação e apóstolo de edificação. Se você não sabia, diga, não existem mais apóstolos de fundação. Diga isso. Porque Paulo o quê? Morreu. Paulo já morreu, ué. E ele já pôs o fundamento. Está claro? E ele falou o quê? Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento já está posto. Então, apóstolo de fundação não existe mais. Está claro ou não está claro? Existem apóstolos do quê? De edificação. Coríntios 3, 10 e 11. Veja cada um como edifica. Então, vamos deixar claro? Eu não sou, e nunca disse, e nem dei a entender, eu não sou apóstolo de fundação. Ou seja, eu não sou apóstolo no nível de Paulo. Ele era um apóstolo de fundação. Ele pôs o fundamento. 1 Coríntios 3,10. Eu sou apóstolo de edificação. Eu não coloco fundamento. Eu edifico sobre o fundamento que Paulo já colocou. Está claro ou não está claro, hein? Quem é que explica essas coisas, hein? Você vê que ninguém explica essas coisas. Tem um monte de gente falando besteira por aí, não explica. Não explica porque não sabe, não explica porque não conhece, não explica porque não entende. Vê lá quem que você está ouvindo, hein? Para não encher a cabeça de minhoca. Bom, então essa é a diferença do apóstolo de edificação. Você quer ver? Olha aqui o verso 51. Coloca o dedo no Coríntios 15, 51. Olha lá, ó. Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Ó, olha só a diferença, vou te mostrar aqui literalmente a diferença em um versículo do apóstolo de fundação para o apóstolo de edificação. Vou te mostrar a diferença, nítida, explícita. Pega o seu dedo, coloca no verso 51. Você vai ver a diferença. O apóstolo de fundação disse, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos. Para aí. O apóstolo de fundação
É igual um pedreiro que coloca o alicerce da casa que vai ser levantada. Mas ele não levanta a casa, ele só coloca o alicerce. Por isso que é fundamento, fundação. Coríntios 3,10, puseu o fundamento. Está entendendo? Então Paulo era um pedreiro de fundamento, ele colocou o fundamento. Ele não levantava tijolos, Paulo não levantava paredes. Paulo não batia laje, Paulo não colocava azulejo. Eu coloco azulejo, eu pinto, eu coloco piso, eu faço parte elétrica. Paulo não, Paulo só pôs o fundamento. Por isso que tem coisas que Paulo não falou. Por quê? Porque ele só pôs o fundamento. Quem é que vai pôr o azulejo? Ou seja, quem é que vai falar o que Paulo não falou? O apóstolo de edificação. Você quer ver? Coloca o dedo no 51. Coríntios 15, 51. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos. Ele falou isso e foi embora. Você entendeu, você não entendeu, fica assim. E quantos que já morreu sem entender? Então agora eu vou edificar. Quando Paulo disse nem todos dormiremos, esse nem todos quer dizer, porque não é todo mundo que vai morrer. Haverá um arrebatamento. Então essas coisas ele não explicou. Ele colocou o fundamento e foi embora. Agora eu venho, levanto e passo o reboque, não sei o quê, e depois eu coloco o piso. Isso aí ele não fez, só pôs o fundamento. Esse negócio de explicar o apóstolo de edificação. Por isso que eu coloco aí, ó, MGA explica. Já viu essa frase várias vezes? MGA explica. Por quê? Porque Paulo não explicou. Paulo, o que ele fez? Colocou o fundamento. E se Paulo fosse explicar, que tamanho que ia ser a Bíblia? E outro explica. O Paulo pôs o fundamento. Então, Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele não explicou quem será esse todos. Eu tive que ir lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, para saber quem é esse todos. Está percebendo? Aí eu fui descobrir que esse todos que ele está falando se refere a quem? Faz assim, ó. Diga, aos que morreram em Cristo. E assim, aos que estiverem vivos. Diga, é esse todos que Paulo está se referindo. Quem entendeu? Essa é a diferença do apóstolo de fundação para o apóstolo de edificação. Diga comigo, qual a diferença? Paulo pôs o fundamento e não explicou. Eu explico, mas não coloco fundamento. Dá um sinal se ficou claro. Diga, a diferença é que Paulo só pôs o fundamento, mas não explicou. Diga, o apóstolo de edificação explica, mas não pode pôr outro fundamento. Diga, tem que edificar sobre o fundamento que Paulo já colocou. Quem é que está entendendo? Maísa da Bahia, essa é a diferença, Maísa. Essa é a diferença do MGA para outros lugares por aí. A edificação no MGA, Coríntios 3,12, é com ouro, prata e pedras preciosas. Não é de qualquer jeito, não. Tem gente por aí que fala assim, o Apocalipse já se cumpriu. Não explica nada. Para de falar besteira, mano. Como é que você fala que o Apocalipse se cumpriu? São 400, talvez você nem sabe disso, são 404 versículos. 404 versículos. Nesses 400, porque o Apocalipse tem 22 capítulos, né? Apocalipse 1 termina no Amém, são 22 404 versículos. Nesses 404 tem profecia, tem revelação, tem história, tem muitas coisas lá. Alguém chegar e falar publicamente, o Apocalipse já se cumpriu. Ô, meu, e o nível, ó. Você imagina um juiz julgando uma causa, chegar no dia do tribunal de julgamento e falar assim, não, está tudo cumprido já, e já pode soltar ele. Espera um pouquinho, ele matou 3 pessoas. Então como é que pode soltar ele? Em cima do que você fala isso aí que pode soltar ele? Quais as bases? Quais os fundamentos? Quem está entendendo? Em hipótese alguma pode-se dizer que o livro do Apocalipse já se cumpriu. Quem falou isso mentiu, errou, se equivocou e provou que não sabe e não conhece nada de Bíblia, muito menos de entendimento e de interpretação.
Só um louco retardado para falar que o livro do Apocalipse já se cumpriu tudo. 404 versículos, se cumpriu tudo. Quando alguém falar para você que o livro do Apocalipse já se cumpriu tudo, você fala assim, então me mostra aí quando é que se cumpre. Só 2 versículos, só 2. Quando alguém falar assim, são 404 versículos, hein? Quando alguém falar que se cumpriu tudo, você fala assim, quando é que se cumpriu então Apocalipse 13, verso 17 e 18, que diz lá que seria colocado um sinal na mão direita ou na testa, que ninguém poderia comprar nem vender, senão aquele que tivesse o sinal. Quando é que se cumpriu que eu não estou sabendo de nada? Aí você manda ele te mostrar na Bíblia quando. São 404. Estou falando só de 2, hein? Estou falando só de 2. Ainda sobra 402 para ele explicar ainda. Mas vamos ajudar ele, né? Você pede a prova. Quando? Me mostra na Bíblia, porque eu quero ver. Porque Apocalipse 13, 17, 18 diz que ninguém podia comprar e nem vender, senão aquele que tivesse a marca na mão direita, ou na testa, ou o número do seu nome. Então você pergunta, quando se cumpriu isso? Me mostra na Bíblia aqui que se cumpriu isso. Na história, me mostra aqui que já aconteceu isso. São 404 versículos. Se provar só esses 2, já vou ficar contente. Eu quero ver mostrar que já aconteceu isso, né? Estou falando de Apocalipse 13. Está claro ou não está claro, hein? Vê lá quem que você está ouvindo, hein? Porque tem gente que está falando um monte de besteira, não tem conhecimento, não tem revelação, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem interpretação, não tem nada. Nem vergonha na cara tem. Senão não falava tantas besteiras, né? Era melhor ficar quieto. Apocalipse. Coríntios 15, vamos para o 52, porque Paulo disse que todos seremos o quê? Transformados. No 51, sublinha aí, diga comigo, todos seremos transformados, diga isso. Eu estou na terceira parte desse assunto, como será a ressurreição. Vocês estão vendo como que demora para explicar? Eu só estou tentando explicar um capítulo. Você percebeu que eu comecei em Coríntios 15, verso 1, já estou no versículo 52? 3 pregações de 1 hora e pouco para explicar um capítulo. Você imagina 22 capítulos do Apocalipse. O cara vai lá e fala assim, o Apocalipse é um jornal velho, já se cumpriu já. Para de falar besteira, meu. Ensina versículo por versículo. Mostra na Bíblia, mostra na história, mostra. Não é falar frases. Está claro ou não está claro? Para lá, meu. Coríntios 15, 52. Diga comigo assim, diga assim, como seremos transformados? Porque no verso 51, Paulo diz que todos seremos o quê? Todos quem? Os que já morreram em Cristo e os que estiverem vivos. 52, ele explica como vai ser a transformação. Diga, no momento, façam assim, ó. Assim, é do jeito que Paulo falou. Nossa, pastor, não vai demorar nada. Vê quanto tempo demora. Vamos lá, façam assim, Ainda estou demorando para piscar, né? Porque o certo de piscar é assim, Ainda estou demorando, Mas o certo é assim, Se tiver escrito 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Você não está sabendo, né? Pois a trombeta soará. De novo ele fala, sublinha aí, e os mortos ressurgirão. Diga, quais mortos? 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo. Está claro ou não está claro? 52. E os mortos ressurgirão como? Olha o tema da pregação. Olha o tema. Como será a ressurreição? Diga, como será a ressurreição? Será num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Pastor, fala um pouquinho sobre isso aí. Fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, ele estava em Cristo, mas era mulherengo, falava palavrão,
tinha um monte de defeito, tinha um monte de imperfeição, tomava umas cachaça, até que ele morreu. Cheio de corrupção. Mas Paulo diz que ele vai ser o quê? Transformado. E vai ressurgir num corpo incorruptível. Verso 52. Como será a ressurreição? 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, pois a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressurgirão. O verbo no futuro. Não é ressurgiram no passado. E nem ressurgem no presente. Ressurgirão. Aí tem uns bobão que falam besteira. Já aconteceu. Já aconteceu. Fala besteira. Meu pai está morto ainda, meu avô, minha avó. Já aconteceu. Se já aconteceu, isso aqui virou história, então não vale mais para nada, abençoado. Então nós precisamos de uma outra Bíblia para nós. Coisa que não vai ter, nunca vai ter outra Bíblia para nós. A Bíblia é uma só, a palavra é a mesma. E a promessa de Deus para a igreja de 2000 anos atrás, se Deus é o mesmo, a promessa é a mesma. Porque a igreja é a mesma. Está claro ou não está claro? Quer escrever? A promessa de Deus para a igreja de 2000 anos atrás é a mesma promessa para nós. Porque a igreja é a igreja e Deus é Deus. E a promessa é a mesma. Está claro ou não está claro? Eu penso que é fácil entender isso. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Eu penso que é fácil entender isso. Só um louco desvairado pensaria o quê? Tudo já se cumpriu. Então já se cumpriu, então por que eu estou lendo história? Para que eu quero saber de história? Deus foi com eles, mas e comigo? Eu quero saber de mim. O que vai acontecer comigo? Porque tem promessa aqui de ressurreição, tem promessa de transformação. Eu não quero saber de história do que aconteceu no passado. Eu quero saber como que é hoje e como será amanhã. E só a Bíblia responde isso. Por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque o que ele falou para eles é o mesmo que fala para nós. Se não fosse assim, essa Bíblia não teria mais nenhum valor. E teria que ter uma outra. Nossa, que loucura isso, ter uma outra Bíblia, hein? Talvez por causa disso que os Mormons têm um outro testamento de Jesus Cristo. Será que é por causa disso que os Mormons têm um outro testamento de Jesus Cristo? Será que esse aqui ficou velho? Não vale mais? Você está vendo como que as heresias entram? Quem está percebendo? Está vendo como que as heresias entram? Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois se você não sabe, a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Diga, e nós seremos transformados. Nós quem, hein? 51. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Está claro aí? 53. Pois convém que isto... Nossa, Paulo chamou minha carne de isto. É assim que ele trata a nossa carne, irmão. Você acha que mas eu sou, você não é nada, irmão. Jesus falou que a carne para nada presta, para nada serve. Paulo chamou a nossa carne de isto, meu. Olha, Coríntios 15:53. Pois convém que isto que é corruptível, convém o quê? Que se revista de incorruptibilidade. Porque senão como é que você vai entrar no céu? E de novo ele insiste. E isto que é mortal, diga, ele está falando da nossa carne. E isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Para aí. Me respondam. A nossa carne é imortal? Não. Por que não é? Uma pergunta e uma resposta bem lógica. Por que nossa carne não é imortal? Porque o corpo ainda não foi transformado. Ele ainda é um corpo de corrupção. Quando ele for transformado, será um corpo incorruptível. Quem está entendendo? Coisa que não aconteceu ainda. Está claro ou não está claro? Ora, para aí. Então, se não... O tema de hoje, a última parte. Como será a ressurreição? Ora, se a ressurreição não aconteceu ainda, entre parênteses, porque os mortos ainda não
ressuscitaram. Estou falando só da ressurreição. Não vou nem falar do arrebatamento. Porque uma coisa é a ressurreição. Alô, a ressurreição é somente para quem morreu. E o arrebatamento é somente para quem estiver vivo. Quem está morto não vai ser arrebatado. Assim como quem está vivo não vai ser ressuscitado. Porque para ser ressuscitado tem que morrer. Está claro aí? Então uma coisa é a ressurreição. Outra coisa é o arrebatamento. Que estão interligados com a vinda do Senhor. Está claro ou não está claro? Não tem como... São três coisas, hein? Faz assim, diga. Vinda, ressurreição, arrebatamento. Alô, você não pode mexer nisso aqui, irmão. Ah, Jesus já voltou. Ah, voltou? Cadê que ele voltou que eu não estou sabendo, não vi? Cadê? E cadê os mortos que ia ressuscitar? E os vivos que ia ser arrebatados? Cadê? Já bagunçou tudo. Está entendendo? Não tem como mexer nessas três. Porque estão interligados, abençoado. Não tem como você mexer em um só. Não tem como falar, Jesus já veio. Como que ele já veio se os mortos não ressuscitaram? Como que ele já veio se os que estão vivos não foram arrebatados? Está claro ou não está claro? Alô, se aconteceu uma coisa dessas três, então já aconteceu as três. Se já aconteceu as três, o mundo não era para ser como está sendo, ou como é. Está claro? Muitas coisas eram para ter acontecido. Uma delas, a igreja não estaria mais na terra. Nós estamos na terra. Outra coisa, o Espírito Santo não estaria mais aqui. Porque a igreja será tirada. E a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo. Se a igreja saiu, o Espírito saiu também. Olha como que bagunça tudo. É o que prova que é heresia, esses ensinamentos. Que não pode nem chamar de pregação. Coríntios 15, 53. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, nossa, Paulo pela terceira vez está me chamando de isto. Isto, né? 54. E quando isto que é corruptível, isto o quê? O nosso corpo, ou a nossa carne. 54. E quando isto que é corrupto, quando, hein? E quando? Está claro que não tinha acontecido ainda. E pelo visto ele morreu sem acontecer. Está claro? Porque se tivesse acontecido, a igreja não estaria aqui. Por quê? Porque já teria sido arrebatada. Então 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso só vai acontecer quando o corpo for transformado. 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, aí sim! E quando acontecer isso, sublinha na Bíblia, então se cumprirá. Tudo no futuro. Então se cumprirá o que, Paulo? Se cumprirá a palavra logos. Se cumprirá o que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Oh, meu corpo está vivo. Então ainda não se cumpriu, porque meu corpo está vivo. Há uma coisa para acontecer, chamado transformação. Essa transformação ou acontecerá com os que já morreram e também com os que estiverem vivos. Está claro aí? Diga comigo, a transformação acontecerá primeiro com os que morreram. Diga, porque eles ressurgirão. Alô, e não vai fazer igual o irmão aqui do verso 35, né? Ah, e como será a ressurreição? E com que corpo? Abençoado, já expliquei, né? Amém, abençoado? Não vai fazer essa pergunta agora do verso 35, que Paulo está explicando faz tempo. Então, como será a transformação? Os mortos, os corpos, ressuscitarão ou ressurgirão. Isso é ser transformado num corpo incorruptível. Claro que é um corpo espiritual, ele falou no verso 46 e 47. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Mais uma vez eu digo, o arrebatamento não é desse corpo carnal.
Num abrir e piscar de olho, o corpo carnal, vivo, mortal, ele é o quê? Transformado num corpo espiritual. Está claro aí? Estamos terminando, hein? Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo está desafiando a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tipo assim, desde quando o mundo é mundo, você não vem matando o corpo? Tipo assim, quero ver você matar agora, porque nós estaremos com um corpo transformado. Quero ver você matar agora. Quero ver morrer agora. Com um corpo aí, morte, onde está a tua vitória? 55. Onde está a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Diga bem forte, Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei. Então diga, o pecado não tem força sobre nós. Diga comigo, porque a força do pecado é a lei. Diga, não estamos debaixo da lei. Pecado não tem força sobre nós. Ah, papai. Coríntios 15, 57. Aí Paulo começa já a agradecer a Deus, porque crendo que todo mundo já entendeu, né? Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ele já concluiu a pregação, já concluiu o ensino. Palavra final do apostolado de Paulo. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não parem de congregar, hein? Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Se você morrer, seu corpo será ressuscitado. Se não morrer, Jesus voltar, você será arrebatado. De um modo ou de outro, nós estaremos para sempre com o Senhor. Quem é que está entendendo e recebe essa palavra? De um modo ou de outro. E deixa eu colocar um acessório aqui para terminar. Em Filipenses capítulo 3. Estou terminando aí em 5 minutos. Filipenses 3. O tema de hoje, conclusivo. Terceira e última parte, conclusão do tema. Como será a ressurreição? Haverá ressurreição, hein? Quer você creia ou não, quer você entenda ou não, a Bíblia diz, e é a palavra de Deus pela boca de Paulo, que não pode mudar, é inerrante. A Bíblia diz claramente que haverá ressurreição. E os mortos ressurgirão incorruptíveis. Eu acabei de estudar isso, 3 partes. Duas quartas atrás, a quarta passada e hoje. 3 quartas-feiras só sobre o assunto ressurreição. Os mortos vão ressurgir. Se os mortos não ressurgir, das duas uma. Ou Cristo não ressurgiu, como Paulo disse no começo do ensino, ou então é uma mentira da Bíblia sobre ressurreição. E aí então é melhor crer em reencarnação mesmo, porque vai morrendo e voltando, vai morrendo e voltando, por quê? Mas Paulo diz, fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Reencarnação é heresia. Esquece reencarnação. A Bíblia é enfática, ela é clara em dizer que aliás, Jesus que começou com essa doutrina, né? Em que os mortos ressurgirão, ressuscitarão. Então Paulo indignado, no começo de Coríntios 15, então se não vai ter ressurreição, então Cristo não ressurgiu. Se Cristo não ressurgiu, então é vã a vossa fé. Se é vã a vossa fé, é vã a minha pregação. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Para aqueles que diziam que não haveria ressurreição. Lembra da primeira parte? Filipenses 3, vamos terminar aqui. Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, verso 20. Paulo disse, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Essa é a nossa esperança, abençoado. A esperança do crente é
a ressurreição, o arrebatamento. Por quê? Porque salvo nós já somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então, a nossa esperança não é a salvação, porque nós já somos salvos. A nossa esperança é a ressurreição, diga, dos que morreram em Cristo, ou o arrebatamento dos que estiverem vivos. Essa é a nossa esperança. Está claro? Do crente. Do ímpio, eu não sei qual é a esperança dele. A esperança do crente é essa. Paulo disse, esperamos. Olha lá, ó, aguardamos. Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos, esperamos o Salvador. Eu estou esperando ele. Está claro ou não está claro? Esperamos o Salvador. Quem que é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Aí o que ele disse para os Tessalonicenses, e o que ele disse para os Coríntios, ele disse também para os Filipenses. 21. Sublinha na sua Bíblia. Que transformará o nosso corpo. Diga isso. Está escrito ou não está escrito? Está claro ou não está claro? Que o nosso corpo será o quê? Transformado. Olhem para mim. O nosso corpo será transformado. De um modo ou de outro. Se nós morrermos, vamos ressurgir e o corpo será transformado. Pastor, e se não morrermos e o Senhor vier, nós seremos arrebatados. Mas para ser arrebatados, seremos o quê? Transformados. Não pensa que demora o tempo dessa volta, tá? Não demora. É o quê? É num abrir e fechar de olhos. Virar assim demora mais. Ó. É só para você entender o ciclo ou o processo da transformação. Ó. O Senhor está voltando nas nuvens. Olha o Senhor. Os mortos ressurgem. Com um corpo transformado. Incorrupto. Isso os mortos. E os que estiverem vivos, Paulo disse, serão o quê? Arrebatados. Mas para ser arrebatado também tem que ser o quê? Porque não dá para 80 e poucos quilos subir com os mortos que ressuscitaram. Né? Não dá com 80 e poucos quilos. Né? Nem que emagrecer o que você quiser, não dá. De fato o corpo tem que ser Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos terminar essa série, foram 3 partes, né? O tema, como será a ressurreição? Vamos terminar com 1 Tessalonicenses 4, que eu já li na parte 1, li na parte 2, e o Espírito Santo quer que eu termine com essas palavras de Paulo. 1 Tessalonicenses 4. E então nós vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, e vamos continuar aguardando a promessa da palavra de Deus, feita por Jesus, confirmada pelo apostolado. Tessalonicenses 4:13, para terminar, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Vamos terminar com essa palavra aqui. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, Paulo falando sobre a vinda do Senhor, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eufemismo, né? Ou seja, dos que estão mortos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Lá em Coríntios 15 tinha gente dizendo que não haveria ressurreição. Paulo disse, eu não quero que vocês se entristeçam. 14, Tessalonicenses 4:14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Isso ele ensinou em 1 Coríntios 15. E eu ensinei na primeira parte desse estudo. Hoje é a terceira e última. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos. É uma comparação que ele está fazendo. Se Jesus morreu e ressurgiu, também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Tipo assim como ressuscitou a Jesus, vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Amém? 15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor. Tipo assim, foi o Senhor que disse isso. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Pois o mesmo Senhor descerá do céu, como ele disse em 1 Coríntios 15, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E ele deixa muito bem explicado. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Porque em Coríntios 15 ele fala que seriam o quê? Transformados. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Os que ressurgiram em Cristo. Nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Que fim bonito, né? Que fim glorioso, né? Os que morreram em Cristo vão ressurgir, os que estiverem vivos vão ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim, não cabe teologia, não cabe tese, não cabe mais nada. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se isso já aconteceu, como é que eu vou consolar? Como é que eu vou consolar com essas palavras se já aconteceu? Aí a pessoa fala assim, não, mas você está me contando uma história? Eu não quero saber de história, eu estou aqui muito triste, porque minha mãe morreu, meu pai morreu, eu estou aqui muito entristecido, eu estou aqui muito angustiado. Como é que eu vou consolar ele? Como que eu vou consolar? Você sabe qual que é o consolo? Olha, os mortos vão ressuscitar. Sério? Sua mãe, seu pai, mas e eu que estou vivo? Não, na vinda do Senhor você será arrebatado. Nossa, eu estou sentindo uma paz no coração. Então Paulo disse, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aplaudem ao Senhor todo o seu coração, porque esta é a graça e esse é o apostolado que não pode mudar. Não pode mudar. Graça e paz.